Imagine-se em um ponto da vida onde, ao olhar ao redor, a direção parece incerta. Uma sensação de aprisionamento e confusão pode surgir, como se todos os outros tivessem desvendado o caminho, progredindo enquanto você se sente à deriva. Talvez essa sensação o acompanhe há algum tempo, silenciosa, mas persistente. Contudo, é crucial questionar: por quanto tempo essa névoa persistirá antes que uma ação seja tomada? Sentir-se perdido não é um sinal de falha ou de que algo está quebrado. Pelo contrário, é um indicativo de despertar, de uma parte interna que se recusa à inércia e busca a ascensão. Os filósofos estoicos, muito antes de nós, já compreendiam essa dinâmica. Se a exaustão da indecisão o atingiu, se a pretensão de estar bem se desfez e se há um desejo genuíno de transformar a estagnação em movimento purposeful, mesmo sem um destino claro, então esta mensagem é para você. Hoje, a intenção não é apenas que você se sinta compreendido, mas que se lembre de que a clareza não é um estado a ser esperado, mas uma construção ativa, forjada passo a passo, respiração a respiração, decisão a decisão. Se você é o tipo de indivíduo pronto para abraçar o crescimento através do desconforto, para converter a introspecção em ação e para viver alinhado com princípios duradouros em vez de tendências efêmeras, este é o seu espaço. Comprometa-se com sua própria evolução, escolhendo a sabedoria sobre o ruído, a resiliência sobre a perplexidade e o propósito sobre a deriva. Vamos iniciar essa jornada. 1. A clareza emerge da ação, não da espera. É comum observar a tendência de muitos em aguardar que a incerteza se dissipe antes de qualquer movimento, como se esperassem por um plano impecável, um momento ideal ou um sinal cósmico que lhes conceda permissão para viver plenamente. No entanto, a vida raramente opera dessa forma. Aqueles que aparentam ter tudo sob controle não iniciaram sua jornada com clareza absoluta. Eles começaram com movimento, com imperfeições, com tentativas e erros. Foi nesse processo de ação que a direção se revelou. Este é o paradoxo que muitos relutam em aceitar: a necessidade de agir antes de se sentir completamente preparado. A clareza não é um pré-requisito para a ação, é a sua consequência. Ela se manifesta após a audácia de dar o primeiro passo. Os estoicos internalizaram essa verdade profundamente. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Sua mensagem era clara: o mundo não garante certezas, mas você deve a si mesmo uma decisão, uma escolha. O potencial pleno jamais será descoberto na inatividade contemplativa. Nossas mentes, complexas por natureza, frequentemente nos iludem, sugerindo que, se pudéssemos prever todos os riscos, resultados e caminhos, estaríamos prontos. Mas essa prontidão nunca chega. O excesso de pensamento torna-se uma armadilha, criando a ilusão de progresso enquanto mantém a paralisia. Por isso, os estoicos enfatizavam a prática, a ação fundamentada em princípios. Epicteto não elaborava teorias complexas apenas para exibir sabedoria. Ele ensinava uma filosofia viva, a importância de fazer o que é certo, mesmo diante da dificuldade ou da incerteza. O que se faz necessário é o movimento, um pequeno, honesto passo em qualquer direção que pareça um pouco mais promissora do que a estagnação. Leia uma página, faça uma caminhada, candidate-se a uma vaga, recuse uma distração. É assim que o ímpeto se inicia. E esse ímpeto é sagrado. Ele transforma a confusão em discernimento, a névoa em um caminho e a hesitação em coragem. Pense na analogia de caminhar em um cômodo completamente escuro. Não se vê nada, não se sabe onde estão as paredes ou a distância até a saída.
Permanecer parado, esperando que as luzes se acendam, resultará em aprisionamento eterno. Mas ao dar um único passo, mesmo que se esbarre em algo, um novo conhecimento é adquirido. Talvez se encontre a parede, talvez a porta. De qualquer forma, a ignorância é substituída pelo conhecimento. Isso é progresso. É assim que a clareza opera, não como um dom divino, mas como algo arduamente conquistado. E é importante reconhecer que nem sempre será um processo impecável. Dúvidas surgirão, erros serão cometidos, mas isso faz parte. Os estoicos não buscavam a perfeição, mas a disciplina. Eles almejavam viver em alinhamento com a razão, não em busca de garantias. Sêneca afirmou: se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento lhe é favorável. Isso não implica esperar pelo conhecimento do porto, mas sim escolher uma direção, iniciar a navegação e ajustar as velas ao longo do percurso. É preciso aceitar que o movimento, qualquer movimento, é superior à paralisia. Quanto mais se espera, mais a dúvida se intensifica, gerando questionamentos improdutivos. E se eu falhar? E se eu escolher errado? O que as pessoas pensarão? Essas perguntas nascem do medo, não da sabedoria. Os estoicos não se preocupavam com o que estava fora de seu controle. Eles se concentravam no que podiam influenciar, suas escolhas, suas reações, seu caráter. Aí reside o verdadeiro poder, não em desvendar todos os resultados possíveis, mas em assumir o controle do próximo passo. Não espere sentir vontade de fazer algo, faça e a vontade virá. Portanto, se você se encontra imerso em pensamentos aguardando um avanço, saiba que ele não virá como um raio místico. A verdadeira revelação é que nada muda até que você mude. Clareza, confiança e propósito não são encontrados na quietude, mas no esforço, na ação imperfeita. A voz interna que sussurra, ainda não estou pronto, não é sabedoria, mas medo disfarçado. E não há necessidade de temer o futuro. Os estoicos treinavam diariamente em pensamentos, escolhas, contenção e ação. Eles não buscavam certeza, mas questionavam. Qual é a coisa certa a fazer agora? Essa é uma pergunta digna de guiar a vida. Não o que parece bom, não o que garante o sucesso, mas o que é certo no momento presente. Ao dar esse passo, por menor que seja, sua identidade se transforma. Você deixa de ser aquele que está estagnado para se tornar aquele que avança, mesmo na incerteza. Então, qual é o próximo passo? Qualquer coisa, uma única coisa, por menor que seja. Apenas comece, porque a clareza não chega para quem espera, ela chega para quem caminha. E ao caminhar o suficiente, mesmo em meio à confusão e aos questionamentos, algo extraordinário acontece. A névoa começa a se dissipar, o caminho se revela, e percebe-se que a clareza nunca esteve ausente. Ela apenas aguardava o seu início. 2. A necessidade de não ter uma opinião sobre tudo. Já sentiu o mundo excessivamente ruidoso, como se tudo e todos exigissem sua atenção, sua reação, sua opinião? Na era atual, as plataformas digitais transbordam de dramas diários e os grupos de mensagens ecoam com pontos de vista polarizados e indignação. Todos parecem empenhados em expressar algo, qualquer coisa, apenas para se sentirem relevantes. E em meio a esse turbilhão, uma pressão sutil pode surgir. A ideia de que é preciso se importar com tudo, que a ausência de manifestação, de postagem, de reação, denota passividade, ou pior, ignorância. Contudo, há uma verdade raramente dita. Não é necessário ter uma opinião sobre cada assunto. Nem toda conversa exige sua voz, nem toda questão sua contribuição. Libertar-se dessa pressão não é apatia, é sabedoria. Os estoicos abordavam essa questão séculos antes da era digital. Epicteto observou:
Não somos perturbados pelas coisas, mas pelas visões que temos delas. Reflita sobre isso por um instante. Não é o evento em si que abala a paz interior, mas a interpretação que se faz dele, a narrativa que se constrói. E grande parte das narrativas que nos afligem, a maior parte do nosso estresse, provém de opiniões que não escolhemos, mas que nos foram impostas, empurradas ou absorvidas inconscientemente pelo clamor coletivo. Quanto mais se internalizam as opiniões alheias, mais pesada a mente se torna, até que o próprio espaço mental se converte em uma câmara de eco dos pensamentos, sentimentos e expectativas dos outros. No entanto, o movimento mais poderoso e frequentemente negligenciado é o silêncio. A escolha de não responder, de não opinar, não por falta de algo a dizer, mas por saber que nem toda batalha vale a pena ser travada. Isso não é evasão, é disciplina emocional. É o que os estoicos denominavam ataraxia, a tranquilidade da mente alcançada através do desapego. Marco Aurélio, que governou um império repleto de ruído, política e intrigas, recordava a si mesmo: "Você sempre tem a opção de não ter uma opinião." Esta é uma frase digna de ser memorizada. Sempre há a opção de declarar: "Isso não é meu para carregar." E sejamos francos, muito do que formamos opiniões é mal compreendido. Percorremos manchetes, ouvimos fragmentos de conversas, tiramos um comentário de contexto e, de repente, nos autoproclamamos especialistas. Mas a verdadeira sabedoria não reside em saber tudo, mas em reconhecer os limites do próprio conhecimento. Sócrates era célebre por sua afirmação: "Só sei que nada sei." Essa humildade, essa autoconsciência o tornou uma das mentes mais sábias da história. Ele compreendia que falar apenas para ser ouvido não é força, é ego. E o ego, ele prospera no caos. Ele adora estar certo, discutir, reagir e corrigir a todos que discordam. Mas o que isso realmente proporciona? Talvez uma breve sensação de superioridade, mas na maioria das vezes, apenas exaustão. Carl Jung observou: "Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos." Assim, se a publicação de alguém o irrita ou a opinião de outrem o ofende, pause. Questione-se: isso é realmente sobre eles? Ou está revelando algo em mim que preciso explorar? É essa a prática estoica. Parar, distanciar-se e perguntar: isso merece minha energia? Isso me ajuda a crescer? Isso está alinhado com a pessoa que desejo me tornar? Na maioria das vezes, a resposta é não. A maior parte da reatividade é apenas uma distração do verdadeiro trabalho interno, o esforço silencioso de construir disciplina, manter-se centrado e aprimorar o caráter. E há algo mais intrigante. Quanto mais silencioso você se torna, mais claramente consegue ouvir seus próprios pensamentos. Isso é raro nos dias de hoje. Vivemos em uma era de comentários incessantes, opiniões ininterruptas e ruído emocional. Mas a clareza, a verdadeira clareza, nasce no silêncio, na escolha consciente dos próprios pensamentos em vez de herdá-los, protegendo o espaço mental como algo sagrado, porque de fato o é. Nada disso sugere passividade ou distanciamento da vida. Não significa que não se deva importar com o mundo ou defender o que é importante. Significa ser intencional. O estoicismo não é sobre indiferença, é sobre discernimento. Saber quando falar, por que falar e com que tipo de energia se está falando. Não se está aqui para debater cada ponto, mas para viver em alinhamento. Não se está aqui para ser o mais barulhento na sala, mas para ser o mais centrado. Portanto, o desafio é o seguinte: da próxima vez que sentir o impulso de comentar, de criticar, de expressar sua opinião apenas porque todos os outros o fazem, pause, respire e pergunte a si mesmo: realmente preciso dizer isso? Isso está enraizado em valores ou apenas no ego?
Isso ajuda ou apenas adiciona ruído? Se não vale a pena, deixe ir. Não diga nada. Isso não é fraqueza, é sabedoria. E mais importante, é liberdade. Porque o que se começará a notar é o seguinte: ao parar de reagir a tudo, a mente se acalma, o tempo se liberta, a energia se multiplica, deixa-se de carregar batalhas que não lhe pertencem. E nesse espaço, algo belo começa a florescer: clareza, autoconsciência e força interior. Você se torna uma pessoa de paz em um mundo viciado em drama. E isso é raro, isso é poder, isso é estoicismo. Não é preciso ter uma opinião sobre tudo. Não é preciso perseguir cada argumento ou justificar cada silêncio. É possível manter-se firme sem elevar a voz. É possível informar-se sem ser consumido. É possível estar presente sem reagir. É assim que se mantém o equilíbrio. É assim que se mantém a sanidade. E, acima de tudo, é assim que se permanece fiel a si mesmo. 3. Nem toda responsabilidade lhe pertence. Permita-me uma pergunta sincera. Qual foi a última vez que você aceitou algo que o exauriu? Não por desejo, não por alinhamento com seu propósito, mas por sentir-se obrigado. Talvez para não desapontar alguém, para não parecer egoísta, ou simplesmente para evitar o silêncio constrangedor que se segue a um não. No entanto, no fundo, você sabia que não era sua função resolver aquilo. Ainda assim, você assumiu. E agora você se encontra soterrado sob responsabilidades que nunca foram suas. É uma forma silenciosa de exaustão, não é? Aquela que se infiltra na alma. Porque carregar o que não lhe pertence não apenas drena sua energia, mas corrói sua essência. Vivemos em uma cultura que exalta a utilidade, a disponibilidade, a capacidade de ser tudo para todos. Somos ensinados a concordar, a dar um passo à frente, a sacrificar-nos. E embora haja beleza no serviço, há também um perigo em se entregar excessivamente. Os estoicos alertavam sobre isso há muito tempo. Marco Aurélio disse: se não é correto, não faça. Se não é verdadeiro, não diga. Palavras simples, mas poderosas, pois falam de discernimento, a capacidade de distinguir quais deveres são seus e quais não são. E esse discernimento é o que diferencia uma pessoa forte de uma pessoa tão sobrecarregada que mal se lembra de quem é. Há uma verdade que todos precisamos ouvir: nem toda responsabilidade é sua para carregar. Você não é o guardião emocional de sua família. Você não é a solução para todos os problemas. Você não substitui a autoconsciência, o crescimento ou a maturidade de outra pessoa. Você tem o direito de proteger seu tempo. Você tem o direito de dizer: isso não é minha tarefa. Isso não é egoísmo, é sabedoria. E, honestamente, é também sanidade. Carl Jung afirmou: o maior fardo que uma criança deve suportar é a vida não vivida de seus pais. Essa frase ressoa profundamente, pois não se aplica apenas às crianças. Muitos de nós carregamos sonhos, expectativas e padrões quebrados daqueles ao nosso redor. Herdamos papéis com os quais nunca concordamos. Sentimos culpa por coisas que não causamos. E o pior é que raramente questionamos isso. Apenas assumimos silenciosamente, automaticamente, como se fosse nosso dever consertar os vazamentos alheios enquanto nos afogamos nos nossos. Mas o estoico não vive assim. O estoico traça uma linha clara entre o que está sob seu controle e o que não está, entre o que lhe pertence e o que pertence a outra pessoa. Epicteto ensinou: algumas coisas dependem de nós e algumas coisas não são. Essa única ideia pode libertá-lo. No momento em que você percebe que as escolhas, emoções ou confusões de outra pessoa não são suas para resolver, é o momento em que você começa a recuperar sua paz. Mas, sejamos claros, isso não significa virar as costas para as pessoas.
Não significa tornar-se frio ou distante. Significa apresentar-se com responsabilidade saudável, em vez de obrigação tóxica. Significa ajudar sem se perder no processo. Dizer sim quando sua alma concorda e não quando ela não concorda. Porque você não pode ser útil a ninguém se estiver constantemente se traindo. A psicóloga e autora Brené Brown disse: ousar estabelecer limites é ter a coragem de amar a nós mesmos, mesmo quando corremos o risco de decepcionar os outros. Essa é a parte difícil, certo? A culpa, o medo de ser chamado de egoísta ou difícil. Mas qual é o custo de sempre dizer sim? Esgotamento, ressentimento, silêncio.